Amém, irmãos. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, te agradecemos por tua palavra. Oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja, Senhor. Sê conosco, nos capacita e dá entendimento. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Devagarinho vamos avançando no Evangelho de Lucas. Hoje é uma palavra muito especial, por quê? Veja, no início do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nós temos a única data histórica segura de todo o Novo Testamento. Para vocês terem uma ideia, todas as datas que nós vamos trabalhar no Novo Testamento, elas estão de maneira amarrada, segura na história, nesse capítulo 2 de Lucas. Mateus não se preocupou com isso, João não se preocupou com isso, Paulo não se preocupou com isso. Porém, Lucas nos dá essa data de maneira precisa. Dessa maneira, nós temos como saber, entendeu? Quando que Jesus foi concebido, quando que ele nasceu e os fatos ocorridos. É lógico, existe uma discrepância da história aí de uns 2 anos. Como eu expliquei para vocês, Jesus foi concebido e nasceu entre o ano 6 e o ano 4. Temos esses 2 anos, porque aí não tem como saber. Por causa das mudanças dos calendários humanos. Primeiro, o Novo Testamento foi escrito num calendário. Depois, foi passada uma outra datação. E depois de muito tempo, foi revisado o calendário, onde se encontrou um erro. E aí você não tinha mais como mudar, vai mexer em todas as datas da história? Não. Então aí foi sábio colocar o nascimento de Jesus entre o ano 4 e o ano 6. Era mais fácil mexer no nascimento de um do que mexer em todas as datas da história. Porque está tudo amarrado em cima dessa datação. Amém? Então vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1 diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Veja, quem foi César Augusto? Primeiro, uma coisa importante, César não é um nome, César é um título. Para vocês terem uma ideia, os czares russos é uma imitação do nome César. Então César é um título. Augusto foi o primeiro imperador romano. Roma era uma república. Esse Augusto, quando ascendeu ao poder, houve uma unificação de poder. Eram 3 que estavam dividindo o poder. E aí o Senado romano resolveu transformar Augusto num imperador. E aí o que ele fez? Ele decretou um censo, um recenseamento em todo o império. Esse recenseamento é como o Censo Brasil. De 10 em 10 anos tem o Censo Brasil. Só que no Império Romano era de 14 em 14 anos. Então isso foi uma lei assinada, um decreto. E aí o que acontece? Sem saber, esse imperador, porque o que ele estava visando? Ele estava visando saber aqueles que eram aptos a servir a servir no exército e aqueles que poderiam pagar impostos. Então, quando César Augusto fez isso, na verdade, o interesse dele é administrativo. Porém, para o nosso Deus, a vontade de Deus era que José fosse para sua cidade natal. Por quê? Porque o recenseamento tinha que ser feito na cidade de origem.
nós vamos ver que José era de Nazaré, morava em Nazaré, mas a cidade natal dele era Belém. Da mesma forma, Maria. Então, o que é importante quando eu vejo essa situação? Eu percebo a mão de Deus. César Augusto nem sabia quem era o Deus da Bíblia. Sem saber, ele estava servindo aos propósitos do nosso Deus. E José e Maria, também sem saber, estavam seguindo o propósito de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, porque você percebe uma mente poderosa controlando todas as coisas, controlando todas as pessoas e usando os atos das pessoas para cumprir a vontade. Por exemplo, às vezes você pode ter um livramento enorme por uma atitude isolada de uma pessoa. Eu lembro uma vez, uma vizinha, uma querida vizinha nossa, estava passando aqui na rua, de repente, um assaltante veio rendê-la de mão armada. No momento que ela veio render de mão armada, eu abri a porta aqui da sala e chamei a Paula. O assaltante se assustou e foi embora. E só 2 dias depois eu fui ficar sabendo o que estava acontecendo. E a irmã Célia, querida, falou: Maurício, Deus usou você sem você saber, eu ia ser assaltada voltando do trabalho. Aí você abriu a porta da sala, chamou a Paula, o assaltante se assustou e foi embora, fugiu correndo. Com certeza, quem fez com que eu abrisse naquele momento a porta e chamasse em voz alta foi Deus. Agora, fui dormir, não sabia de nada, acordei, não sabia de nada, fui trabalhar, não sabia de nada, só no outro dia fui saber. Essa é a maestria do nosso Deus. Agora, veja que interessante, o que eu tenho que entender aqui? Esses recenseamentos causavam muito problema. Por quê? Porque eles tinham a ver com pagamento de impostos. Veja que interessante, Gamaliel, o sábio judeu, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, ele fala de um recenseamento. Mesma lei que essa. Só que o povo da Judéia se rebelou. E um líder apareceu no deserto organizando uma rebelião, que foi rapidamente desfeita. Então esses recenseamentos não eram bem-vindos. Por quê? Porque o povo judeu sabia. Eles não eram obrigados a servir o exército. O judeu não era obrigado a servir o exército. Mas era obrigado a pagar imposto. E veja, o povo não era rico, a sociedade era pobre. Os impostos não eram baixos. Tanto é que num recenseamento como esse houve uma revolta. Então assim, Roma mantinha a paz? Mantinha, mas a base do poderio militar. A base do regime duríssimo. Agora, não é só isso que essa passagem nos traz. Essa passagem nos traz que o governador, o presidente daquela região, era um camarada chamado Quirino. E aí surge um problema de datação. Por quê? Porque até onde se sabia, Quirino foi governador da Síria aproximadamente 10, 15 anos depois que essa data. E aí os céticos falavam o seguinte, ó, tá vendo? Na sua Bíblia tem erro de data. Porque a única informação confiante que nós temos, a data bate errado. Por quê? Porque Cirino foi governador, no registro que havia, em torno do ano 8, do ano 9 depois de Cristo. O que dava quase 15 anos após a data do nascimento de Jesus.
E por muito tempo se achou que Lucas havia errado. Até que os arqueólogos desenterraram alguns documentos e encontraram um documento onde Quirino aparece com 2 governos. Um primeiro governo próximo ao ano 6 a.C., onde ele foi um governador militar. E um segundo governo depois do nascimento de Cristo, onde ele foi um governador civil. Mostrando que Lucas sabia exatamente o que estava falando. E datou de maneira precisa. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa questão de registros históricos. Muitas coisas da história humana não têm comprovação. Existem coisas da Bíblia que não têm comprovação, mas quanto mais a arqueologia avança, mais você encontra. Por exemplo, não se tinha nenhuma descoberta arqueológica que comprovasse qualquer crucificação. Não tinha registro. Até que no século XX foi desenterrado um pé com um prego fincado. E aí foi a primeira vez na história que se viu o registro de como que um pé de um crucificado era pregado. E por que isso? Porque no local onde as pessoas eram crucificadas, os corpos eram deixados para os cachorros comerem. A pessoa, aquele pobre coitado, não tinha nem direito a um enterro decente. E os cachorros comiam tudo. Só não comiam o prego. E esse prego provavelmente era usado novamente em outra crucificação, porque não era fácil fazer um prego. Não tinha indústrias como tem hoje. O prego da crucificação é desse tamanho aqui. Um palmo. Então, assim, é muito importante você entender esses problemas de datação. E quando o incrédulo vier falar, normalmente vai surgindo uma oportunidade nova, uma situação nova que vai comprovando a verdade da Bíblia. Até hoje eles não conseguiram derrubar nada que a Bíblia escreveu até hoje. Com a arqueologia, não houve uma descoberta arqueológica que derrubou algo da Bíblia. Amém? Vamos seguir, versículo 4. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E, acontecendo que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho, primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Veja que interessante. Primeira informação, Maria não era obrigada a viajar com seu marido. Bastava apenas José viajar. Para vocês terem uma ideia, olha como é que é o estudo bíblico. Eu tenho 25 anos de estudo da Bíblia. Foi a primeira vez essa semana que eu descobri que Maria não era obrigada a viajar. Então as informações vão chegando. Vocês percebem como a coisa é dinâmica, como é um avanço, é uma coisa viva, vai melhorando, vai corrigindo, vai acertando. Agora, o que é de estranhar é o seguinte, a viagem era uma viagem de 3 dias, mais de 140 quilômetros, subindo de uma região baixa para uma região montanhosa, passando por uma estrada montanhosa. Por que uma mulher, no 9º mês de gravidez,
resolve fazer uma viagem como essa. Veja, Maria saiu do conforto da sua casa, Maria saiu do conforto da sua família. E ela resolve viajar. E o que nós vemos? Nós vemos a mão de Deus. Porque hoje não tinha ordenado a Maria, ó, a criança vai ter que nascer em Belém. Mas ela foi. Muitos imaginam, por causa do amor, do compromisso e dos cuidados que José tinha com Maria. Ela se sentiu segura, só que isso é suposição. O que nós podemos afirmar por certeza é o seguinte: Maria, sem saber, ao resolver fazer essa viagem, que não era fácil, irmãos, viajar em lombo de burro, numa estrada pedregosa, com a barriga de 40 semanas, não é fácil. Os riscos da viagem, tudo isso. Mas nós sabemos o quê? Novamente, a providência de Deus. Muitas vezes, para cumprir a vontade de Deus, nós vamos fazer na nossa vida coisas desconfortáveis. E às vezes você não vai entender porque fez aquilo, só que depois você olha para trás, você vê que foi o melhor. Às vezes é uma proposta de emprego, às vezes é um local de moradia, às vezes é uma visita que vai fazer a um irmão, a um familiar. Às vezes é uma ida à igreja, numa situação mais complicada. São coisas que nós não sabemos, mas o que nós temos que entender? Quando nós entendemos pela Bíblia que Deus é soberano, é a sua graça agindo e fazendo com que nós cumpramos a vontade dele, muitas vezes sem estarmos conscientes. Lógico, quando eu venho para a igreja, eu estou consciente que eu estou obedecendo uma ordem bíblica. Não faça como o hábito de alguns que deixam de congregar. Entendeu? Eu sei que existe a presença de Deus quando o seu povo se reúne para cantar louvores. Mas eu faço as coisas da minha vida por vontade do Senhor. E veja que interessante. Nessa viagem, um menino nasce. Nós já vamos ver o local. E o primeiro cuidado que nós vemos aqui, qual que é? Jesus é limpo e enrolado em panos, mostrando que Jesus nasceu com a mesma fraqueza de qualquer criança do primeiro século. Lá no livro de Ezequiel, anotei até o texto aqui, nós não vamos abrir. Ezequiel 16 mostra qual que era o cuidado que as crianças tinham. Então as crianças eram limpas com sal, eram esfregadas com sal, por quê? Para evitar alguma doença. O sal era antisséptico, não tinha água oxigenada, era na base do sal. E aí a criança era enrolada em panos para que ela ficasse firme. Não havia faixinha, aquelas que você compra, toda bonitinha, enroladinha. Eram literalmente tiras de pano grosseiro, cortadas, na faca. Não sei nem se haviam tesouras. E aí a criança era toda enrolada. Isso era um sinal de cuidado. Nós temos informação na Bíblia de 500 anos antes de Jesus, eles já têm essa prática. Agora, hoje, se você vai falar que vai limpar a criança com sal, é super estranho. Agora, veja que interessante. Jesus foi colocado numa manjedoura. O que era a manjedoura? A manjedoura era um local, era um coxo de pedra, escavado na pedra, onde os animais comiam. Muitos imaginam que era de madeira, provavelmente não. Em alguns presépios aparece Jesus nascendo numa cabana, não foi. Provavelmente foi numa caverna ou numa gruta escavada na rocha. Como que funcionavam as estalagens?
As estalagens tinham seus quartos individuais. E lá no fundo, tinha um local para os animais dormirem. O que aconteceu? A cidade de Belém, que era muito pequena, estava muito cheia. E quando José e Maria chegaram na cidade, não havia nenhum cômodo para alugar. O único lugar que tinha para eles ficarem era nessa gruta, nessa caverna. Que com certeza deve ter sido limpo, o coxo deve ter sido lavado, tudo feito. Eles devem ter feito tudo da melhor maneira. Provavelmente uma parteira foi fazer o parto, o cordão umbilical foi cortado, tudo certinho. Mas o que está nos mostrando aqui? O Criador do universo encarna literalmente nessa terra da maneira mais humilde que tem. Realmente, Deus, como diz o apóstolo Paulo, confunde os sábios na sua sabedoria. Quem me imaginaria que o Rei do Universo ia ter o seu primeiro contato nessa terra num coxo de comida de animais? É muita humildade, é muita simplicidade. Nós não faríamos isso. Mas foi assim que o Senhor determinou, mostrando que a humildade de Jesus, mostrando o que Jesus veio fazer na primeira vinda. Ele veio nos dar lições, ele veio nos dar ensinamentos, ele veio nos mostrar como tem que ser. E ele nos deu exemplo. Por isso, irmãos, cuidado com o orgulho. Sua vida está melhorando, mantenha humildade. Deus está te abençoando, permaneça humilde. Agradeça, fala, ó Deus, obrigado, eu nem mereço. Saiba olhar ao seu lado, o conforto que você tem. Eu tenho uma mania meio maluca, por exemplo, quando eu vou deitar nas noites frias, naquela minha cama maravilhosa, que é uma cama normal, como de todo mundo aqui. Nossa, a hora que eu me cubro assim, boto o meu gorro, que depois que eu perdi peso, eu perdi o torcinho do urso polar, né? Então eu sinto um pouco mais de frio, aí eu boto o gorro. Mas é uma primeira frase que vem, eu falo, nossa Jesus, obrigado, essa cama tão boa. Caminha confortável, lençolzinho cheiroso, você está quentinho. Não bateu o vento, arrancou o telhado. Não choveu granizo, furou tudo. Ah, pastor, mas isso aí não acontece. Essa noite, a 500 quilômetros daqui, teve cidade no Paraná que foi todinha destruída. 500 quilômetros daqui. Irmãos, 500 quilômetros num vento de 150 quilômetros por hora são 3 horas. Isso quer dizer que aquela chuva que caiu ontem à noite aqui poderia ter caído de granizo e ventania. Não é um motivo para agradecer? Então assim, irmãos, humildade, simplicidade, bolinha baixa. Amém? Vamos avançar, versículo 8, deixa eu virar minha página aqui. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Irmãos, os pastores talvez eram as figuras mais simples da sociedade. Estavam entre os mais simples. E a informação que eu tenho aqui é muito interessante, porque o fato deles estarem no campo comprova que Jesus não nasceu em dezembro. Lembra que eu falo que Jesus com certeza não nasceu em dezembro? Nós comemoramos Natal em dezembro por um hábito, uma praxe. É uma data que veio do paganismo. Que o Império Romano, que era a festa do Deus Sol, transformou em Natal. Como que eu sei que não era dezembro? Porque dezembro na Judéia, de longe, há mais de um mês, todos os rebanhos estão recolhidos por causa do frio. E na região montanhosa de Jerusalém, a frequência de neve era grande.
E o primeiro século foi marcado por muita nevasca no hemisfério norte. Então, provavelmente, ali no início de novembro, os rebanhos já eram retirados. Então, aqui nós estamos, ou em meados do outono no hemisfério norte, ou em meados da primavera. Lembra que Jesus nasceu ou março, abril, ou setembro, outubro. Agora, com certeza, inclusive por essa passagem, eu sei que não foi dezembro. Agora, é lógico, você não vai entrar naquela paranoia. Ah, então não vou comemorar Natal. Pô, Deus manda o Salvador, notícia alegre, cultura cristã, vivendo num mundo totalmente anticristão, onde as pessoas estão abertas para ser evangelizadas, e você vai ter aquele preciosismo, ah, então não vou comemorar. Então, assim, realmente você tem que ter bom senso, é importante saber, é importante que nossos filhos saibam isso, né, no momento que eles têm idade para compreender isso, entendeu? E tocar o barco. Agora, o mais interessante é que esses pastores, homens simples, foram visitados por anjos. E qual foi o motivo? Olha que interessante, versículo 10. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha que interessante, os anjos fazem um anúncio do nascimento do Messias para aqueles pastores e dão um local. Aqui na cidade de Belém, eles estavam um pouco distantes, na região rural de Belém. E aí, olha que interessante, olha o que é uma visita de anjo bíblica. A precisão da coisa. Primeiro, falou que estava nascendo o Salvador. Segundo, falou o local. Terceiro, a descrição, versículo 11. Versículo 12. E isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha que interessante, primeira coisa que eu aprendo aqui, deixa eu tomar um gole de água aqui. São muitos anjos no céu, nós não sabemos quantos são. E aqui aparece um anjo, alguns teólogos acham que foi Gabriel. Não dá para ter certeza, porque a Bíblia não dá o nome. Mas mostra que uma multidão de anjos apareceu louvando a Deus. E nos dá a descrição do quê? Da onde exatamente Jesus estava. Então eles saberiam onde procurar. Algumas pessoas fizeram um levantamento de quantos recém-nascidos poderia ter naquela região na época do nascimento de Jesus e na época que o rei Herodes manda matar as crianças. Provavelmente era em torno de 35 crianças. Pelo tamanho da cidade, eles tinham como avaliar. Entendeu? Agora, o anjo dá o local preciso. Agora eu pergunto, quando José, a parteira, e o pessoal que estava lá, estava limpando Jesus, envolvendo ele em panos, eles estavam pensando em anjo? Quando colocou numa manjedoura, alguém estava pensando em anjo? Não. O que eles estavam fazendo? O que tinha que ser feito. Coisa de dia a dia. O que você vai fazer? Vou lavar uma louça e depois vou colocar a roupa na máquina de lavar e depois vou trabalhar. Só que no caminho você é usado para ajudar alguém. Você nem sabia. Por isso você tem que estar de prontidão.
Por isso que você tem que fazer o que é certo. Deus trabalha no certo. As pessoas acham que o agir de Deus tem que ser extraordinário. E não é assim, são as coisas comuns do dia a dia. Nós servimos a Deus no nosso dia a dia, sendo cristãos, embaixadores de Cristo, pessoas comuns que amam o Senhor. E aí os pastores foram avisados. E aquilo que eles fizeram com Jesus é que foi o sinal dos pastores saberem. Saberem o quê? Aí a próxima cena vai mostrar o que os pastores fizeram. Versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Olha que interessante. Deus está usando aqui as pessoas mais comuns para proclamar a palavra, para fazer uma confirmação profética. O que é o prelúdio aqui? Veja, no Antigo Testamento, Deus tinha, de certa forma, o ministério profético era muito mais seletivo. Os dias do Novo Testamento, inaugurados com Jesus, são as pessoas comuns usadas. A igreja do Novo Testamento, a igreja do livro de Atos, era basicamente formada por escravos, por pessoas simples, pessoas sem posses, mostrando aqueles que Deus ia usar. O que você aprende aqui? Da mesma maneira que Deus usou esses simples pastores, usa a mim e usa você. Então, quando Deus, o Senhor, colocar convicções de compartilhar sua palavra, de orar por alguém, de proclamar algo, faça. Não tenha medo, não olhe para a sua posição. Faça o que tem que ser feito. Às vezes uma frase sua fala: olha, Jesus Cristo pode resolver isso. Esse sofrimento da sua vida pode cessar. Isso é temporário. Deus é poderoso. Vamos orar. Você não gostaria de fazer uma visita lá na nossa igreja? E aí compartilha com a pessoa, fala das coisas de Deus, ora com a pessoa. Simples assim. Pastores, a turma... Irmãos, enquanto a turma estava dormindo, esses camaradas estavam dormindo num abrigo de madeira, provavelmente feito com galhos secos. Porque o rebanho ia onde tinha pasto, eles não tinham nem cabana fixa. Normalmente eles estavam dormindo simplesmente agasalhados com a sua capa e um cajado do lado. Gente simples, nem banho tomava direito. E eles foram escolhidos por Deus para fazer uma confirmação profética. Percebe? São as coisas malucas que Deus faz. Mas é assim. Amém? Vamos avançar, versículo 18. E todos os que a ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Olha que interessante, quando eles deram testemunho, tinha mais gente vendo lá. Foi uma confirmação profética, um testemunho sobre Jesus. O que eles falaram? Nasceu o Cristo, o Messias. Essa criança é o Messias. Olha a seriedade do que estava sendo falado. Agora, quer ver um fato curioso? Esses camaradas viram anjos, foram a pé até a cidade, deve ter andado lá uns 10 quilômetros. E aí o que eles fizeram depois de dar todo o testemunho?
voltar a trabalhar. É uma coisa curiosa, como tem crente que tem uma mania de querer vivendo no sobrenatural, o sobrenatural criado pela mente dele, e deixa de executar as tarefas do dia a dia. Talvez vocês nunca trombaram, mas eu já vi crente que parecia que vivia em outro planeta. Irmãos, esses homens acabaram de ver centenas de anjos, eles acabaram de ser usados para testemunhar o nascimento do Cristo. E depois que eles entregaram a mensagem deles, sabe o que eles fizeram? Bom, vão embora para o pasto porque as ovelhas ficaram lá e nós temos que fazer. Vida cristã é vivida no dia a dia, nas nossas coisas, na nossa vida comum, nas tarefas comuns. Você vem para a igreja para apresentar a palavra. Você vem para a igreja para você aprender, para cantar louvores a Deus, só isso. Mais nada. Acabou o seu momento de culto, acabou o seu devocional, você vai para o seu dia a dia. Fazer suas tarefas. Vai cuidar de nenê, Maria foi amamentar, Maria foi revisar, José foi ver se Maria estava bem. De tempo em tempo foi dar uma olhadinha para ver como é que estava o umbigo da criança, porque não podia pegar uma infecção. Coisa do dia a dia. Vida cristã é feita de vivência diária, coisas comuns. Amém? Glória a Deus por isso. Versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. Até aqui. Vamos fazer uma pausa aqui. Irmãos, a Abraão foi dada uma ordem, que todo macho de 8 dias fosse circuncidado. Todo macho. E aí o que acontece? Ao completar o 8º dia, provavelmente os sacerdotes da sinagoga de Belém foram chamados e Jesus foi circuncidado, cumprindo a lei de Moisés. Ele tinha que cumprir a lei. A circuncisão era sinal da participação do povo. A circuncisão era sinal da aliança. E isso foi feito como toda criança de 8 anos. Essa datação é importante, você precisa saber o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque a narrativa vai continuar. Versículo 22. E cumpridos-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Veja que interessante, irmãos. A mulher, no 8º dia, a criança era circuncidada. 33 dias depois, por 33 dias, a mulher ficava ritualmente impura quando era menino. A mesma impureza que tinha quando a mulher estava nos dias de menstruação. Mas veja que interessante, você não pode olhar isso de uma maneira errada. Na verdade, toda a prática de Maria durante os seus dias de impureza, ela também estava se resguardando. Todo mundo sabe, as mulheres aqui sabem, que os primeiros 40 dias após o parto, a saúde da mulher fica sensibilizada. A saúde da mulher, existem mulheres que perderam a saúde porque não cumpriram direito à quarentena. Por exemplo, existem famílias que têm o hábito de não receber visitas por 7 dias.
Quando tem um recém-nascido, eu sou super a favor. Eu não fiz isso com os meus filhos, mas procurei evitar. Se é hoje, eu falava, gente, nem vem que não vou receber ninguém. Sabe, acabou de nascer a criança. A casa já muda completamente. Normalmente, criança pequena chora muito. Entendeu? Não é local de pessoas vindo de fora. Muito fervo, muita coisa. A mulher tem que ficar tranquila. O motivo aqui é espiritual, é lei de Moisés. Mas esse exemplo do resguardo, a medicina foi colocada hoje. E olha que interessante. Ela teve que viajar até Jerusalém. Porque esse sacrifício tinha que ser oferecido no templo. E olha que interessante. Eles tinham que pagar uma oferta de animais. Que o versículo 24 mostra um par de rolas ou 2 pombinhos. Isso aqui é uma citação de Levítico 8. Aliás, Levítico 12, versículo 8, está na nossa referência. Isso nos dá um ensinamento interessante. Essa oferta é a oferta das famílias pobres. José não tinha direito para pagar um cordeirinho, não tinha dinheiro para pagar um cordeirinho. Quer dizer, não apenas Jesus nasceu num local muito pobre. Jesus era de uma família extremamente pobre. Por quê? Porque o sacerdote conferia se podia oferecer aquela oferta. Era a oferta mais simples que tinha. Entendeu? Jesus veio de maneira muito simples. Então, assim, o que o capítulo todo está nos mostrando? A simplicidade, a humildade do nosso Senhor e Salvador. Em tudo. Desde os pastores, desde a manjedoura, desde a oferta. Tudo muito simples. Tudo muito tranquilo. Veja, não é pecado ter luxo numa igreja. Mas há que se tomar muito cuidado. Por exemplo, uma igreja luxuosa, que não sustenta missionários, perdeu o foco. Por quê? Porque uma das funções da arrecadação da igreja é ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Como é que eu faço isso hoje? Colocando missionários, plantando igrejas, abençoando igrejas menores. Deus, no final do século XX, ele tratou de maneira pesada alguns grandes ministérios americanos, extremamente luxuosos. Por que é importante entender isso? A heresia do evangelho da prosperidade não se encaixou para Jesus. Na descrição de Jesus você vê exatamente o oposto. Agora, se o próprio Senhor do Universo, o Rei do Universo, veio de uma maneira tão simples assim, por que eu vou ficar correndo atrás de dinheiro? Por que eu vou ficar correndo atrás de ficar rico? Percebe? Seriedade. Amém? Vamos agora, rapidamente, ao Evangelho de Mateus. Vamos voltar 2 livros. Eu vou te mostrar uma coisa. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Versículo 6. Diz assim. Passagem de Miqueias, olha que interessante. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. O que está acontecendo aqui? Nós vamos estudar essa passagem. Os magos do Oriente foram passaram por Jerusalém e perguntou se onde nasceria o rei dos judeus. O que os sábios falaram?
citação de Miqueias, que nós acabamos de estudar, mostrando que Belém seria o local do nascimento, cumprimento profético. Amém? Mais uma passagem, versículo 9. Aliás, versículo 13. Não, versículo 13 eu vou ler depois, versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo-se os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas de ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra, por outro caminho. Olha que interessante. Vamos alinhar a narrativa bíblica. Jesus nasce. Com 8 dias, eles recebem a visita de um rabino. Jesus é circuncidado. Depois, eles viajam, 33 dias depois, vão para Jerusalém. Aí o que acontece? Mateus mostra que eles voltaram para Belém. Entendeu? Quando eles chegam em Belém, eles já conseguem alugar uma casa. Por quê? Como que o pastor sabe que alugaram uma casa? Porque o versículo 11 mostra, ao início do versículo 11, e entrando eles na casa. Foi momentâneo. Entendeu? Essa casa foi alugada. O que mostra que após a saída de Jerusalém, de pagar o sacrifício, eles voltaram a Belém. Essa é a ordem dos fatos. Só que nós vamos ver na quarta-feira que Lucas não registra isso. Somente Mateus. E Mateus não registra o que Lucas registrou. Então a somatória da história dos dois nos dá o quadro todo. Agora, olha que interessante. Os magos do Oriente passaram por Jerusalém, pegaram a informação de onde Jesus nasceria, e Herodes tramou mal contra Jesus. E falou, olha, vocês encontram o menino e voltam, porque eu quero adorar ele. Entendeu? A maldade de Herodes. Só que aí, mais uma vez, após receber os presentes, nós sabemos pela narrativa que Jesus teve que fugir para o Egito. Provavelmente os presentes que receberam dos magos foi que sustentaram Jesus, porque eles receberam ouro, incenso e mirra, 3 produtos valiosos, e os 3 tinham significado espiritual. Ouro aponta para a divindade de Deus, incenso aponta para as orações, o louvor, a adoração a Deus, e mirra aponta para o sofrimento do Messias. Foram os 3 presentes. Pastor, quantos magos eram? Não sabemos. Sabemos que foram 3 presentes. Podiam ser 10 magos, 8 magos, 7 magos. Porque na tradição dizem que foram 3. Querem dizer, inclusive, que eles tinham nomes, mas não se sabe. É Baltazar, não sei o que, tal, não se sabe. Entendeu? Mas nós sabemos que esses homens foram divinamente avisados em sonho para fugir por outro lugar. O que é importante aqui? A questão da teologia dos sonhos. Cuidado. Teve um motivo sério, teve um motivo grave, era risco de vida. Então não é assim.
Deus pode agir sobrenaturalmente? Pode agir, mas é exceção. Dessa maneira nós percebemos a poderosa mão de Deus cuidando de tudo. Da mesma maneira que cuida de mim e que cuida de você. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.